Fala, povo de Deus, paz do Senhor, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando aqui neste canal, Pastor Wesley José, estamos juntos para este projeto maravilhoso, o segundo dia da leitura bíblica em 100 dias. Estou lendo a versão NVT. Aqui nas playlists do canal você encontrará outras versões das quais você poderá participar também, fazendo a leitura, compartilhando com pessoas que precisam se conectar com a leitura bíblica em 100 dias ou em um ano, independente. O importante é que estejamos sempre ligados à palavra de Deus. Vamos juntos, aproveite, reserve o seu tempo para que juntos possamos aprender mais com a palavra de Deus. Eu li uma frase do Spurgeon que diz assim: leia bons livros, medite em excelentes frases, mas viva a Bíblia. Amém? Que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito a viver o que nós temos lido diariamente, afastando assim aquilo que não faz bem para nós. Através da palavra é muito possível. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos aqui para aprendermos mais de Ti através da Tua santa e poderosa palavra. Fala aos nossos corações, que nós possamos compreender o que lemos. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apresentavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia dois barcos vazios, deixados por pescadores, para que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou às multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: vá agora para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda dos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, afaste-se. Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Ordenou: leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram correndo
alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico numa maca até no meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: Por que vocês questionam essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer: Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou a sua maca e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e, cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: Hoje vimos coisas maravilhosas. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com ele, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Algumas pessoas disseram a Jesus: Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também, porque os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O recipiente velho se arrebentaria, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Lucas capítulo 6. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram: Por que vocês desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros, e acrescentou: O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. E se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem da mão deformada: Venha e fique aqui diante de todos. O homem foi à frente, então Jesus lhe disse: Tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado, bem ou mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Certo dia,
Pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Estes são os seus nomes: Simão, a quem ele chamou Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom, tinha vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Então Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem, os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo e fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. Mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeiam, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir. E quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Faça aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, o que mérito tem? Que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar nada em volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho?
Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudar a tirar o cisco do seu olho, e não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócritas! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. Uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. A pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem com o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerce. Quando a água bate nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Gênesis capítulo 8. Então, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as águas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat 2 meses e meio depois. À medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca, soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio, as águas do dilúvio secaram sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca, mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca, Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava poucas águas do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos no primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio. Quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Soltem todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes, pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu um holocausto, alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano.
embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 9. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão, todos os peixes do mar, terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, que é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos perderá a vida. Pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: versículo 17 do capítulo 9. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Os filhos de Noé saíram da arca com o pai. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã, o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu o vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram um manto, colocaram sobre os ombros, em seguida entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram com manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Cã, que ele seja servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e viveu ao todo 950 anos e morreu. Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10 diz assim: este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque
Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Refate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elissá, Tarsis, Quitim, Rodanim. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com suas línguas, seus clãs e seus povos. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Seba, Ávila, Sabitá, Ramá, Sabitecá. Os descendentes de Ramá foram Seba e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando a cidade de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu a cidade de Nínive, Reobote-ir, Cala, Rezem, a cidade grande situada entre Nínive e Cala. Misraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas, dos Cafitoritas, dos quais descenderam os filisteus. Os filhos mais velhos de Canaã foi Sidom, antepassado dos Sidônios. Canaã foi o antepassado dos Hititas, Jebuseus, Amorreus, Gigazeus, Aveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus, Armateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidom ao norte até Gerar e Gaza ao sul, e a leste até Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim, próximo a Lasa. Esses foram os descendentes de Cã, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi antepassado de todos os descendentes de Eber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxad, Lud, Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Jater, Mas. Arfaxad gerou Selá, Selá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois sua época na terra foi dividida. A terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi antepassado de Almodá, Selef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclã, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Ávila, Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctã. O território que ocupava se estendia desde Messa até Cefar, nas montanhas do leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com os seus clãs, línguas, territórios e povos. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, o betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor. Todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem,
nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes, e as pessoas e as espalhou pelo mundo. Este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Selá. Depois do nascimento de Selá, Arfaxade gerou mais 4. Arfaxade viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Selá gerou Eber. Depois do nascimento de Eber, Selá viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Eber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou a Abraão, Naor e Harã. Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Harã. Harã Harã, que foi pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abraão como Naor se casaram. A mulher de Abraão se chamava Sarai, a mulher de Naor, Milca. Milca, sua irmã Isca, eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhas. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, seu neto Ló, seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Gênesis capítulo 12. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes, a sua família e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma benção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos, os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam na região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Aos seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abrão viajou para o sul, acampou na região montanhosa entre Babel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Negueb. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã,
E Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: Você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: É mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a beleza da sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros da sua casa. Por isso, Faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã e permitiu que eu tomasse como esposa? Aqui está sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó ordenou que alguns dos seus homens escoltassem Abrão com sua mulher e todos seus bens para fora da terra. Salmos 4. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus, que me faz justiça. Livra-me da minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disto: o Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem: Quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior do que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Salmos 5. Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção aos meus gemidos. Atende o meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a ti que oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara aos culpados que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estendem sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam teu nome, pois tu, Senhor, abençoas os justos com teu favor e os proteges com um escudo. Salmos 6. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira,
nem me disciplines em tua fúria. Tens compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado, Senhor. Quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembrarão de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista. Os meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastam-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto, o Senhor ouviu minha súplica, o Senhor responderá minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, recuem de repente, envergonhados. Amém. Glória a Deus por mais esta leitura gloriosa, abençoadíssima que nós estamos aqui a aprender com a palavra de Deus. Queridos, vamos orar. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós para juntos aprendermos de Ti através dessa santa e poderosa palavra. Ministra, Senhor, em nossos corações durante esse dia, durante este período que estamos aqui para aprender mais de Ti. Que o Senhor possa derramar copiosas bênçãos sobre a vida dos Teus filhos. Amém. Inscreva-se aí no canal e que Deus te abençoe grandemente.